Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1º do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis com 50 capítulos, depois Êxodo com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura, então, do capítulo 1º do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1º do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis com 50 capítulos, depois Êxodo com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor.
Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura, então, do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1 do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis, com 50 capítulos, depois Êxodo, com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura, então, do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1 do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis, com 50 capítulos, depois Êxodo, com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho,
quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura, então, do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1 do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis, com 50 capítulos, depois Êxodo, com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura, então, do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1 do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis, com 50 capítulos, depois Êxodo, com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar,
que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura então do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1 do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis com 50 capítulos, depois Êxodo com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura então do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1 do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis com 50 capítulos, depois Êxodo com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas:
Quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura, então, do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1 do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis, com 50 capítulos, depois Êxodo, com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura, então, do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite.
Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1º do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis com 50 capítulos, depois Êxodo com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura então do capítulo 1º do livro de Levítico. Tenha uma boa noite. Nessa noite eu farei a leitura do capítulo 1º do livro de Levítico. Esse que é o livro número 3 da Bíblia, começando por Gênesis com 50 capítulos, depois Êxodo com 40 capítulos. Então hoje é o primeiro deste novo livro. Esse capítulo ele trata sobre, de acordo com o título, o Holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, seja o holocausto for de gado, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho.
O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E essa foi a leitura, então, do capítulo 1 do livro de Levítico. Tenha uma boa noite.